Olá, seja muito bem-vindo, Muito bem-vinda a mais uma aula. Essa é a última aula que nós vamos gravar sobre a natureza do Messias, a divindade de Jesus. E essa aula, querido, sério, você precisa do seu caderno. Então, se você está sentado aqui ouvindo essa aula, assistindo essa aula e não trouxe o seu caderno, pause aqui que eu vou te esperar. Pause aí o seu vídeo, corre lá, pega o seu caderno. Por quê? Porque nessa aula nós vamos trazer muitos textos bíblicos. Essa é uma aula realmente de informação. Eu trouxe muitas revelações para vocês ao longo de todas as aulas, falando sobre a natureza do Messias. Mas agora eu preciso te dar muitas informações também. Então, qual que é o conceito dessa aula? Nós vamos pegar textos da primeira aliança, do Tanar, e nós vamos mostrar como eles se cumprem na nova aliança. Ou seja, na primeira aliança havia uma promessa sobre Jesus. Havia algo que estava relacionada ao Deus de Israel, ao Deus Criador. E eu vou mostrar para vocês, com textos da nova aliança, como isso se cumpre no próprio Jesus. Ok? Mostrando que Ele é Deus não somente para os apóstolos, mas também que Ele é Deus pelos escritores do, como muitos dizem, Velho Testamento. Você sabe, eu já falei isso algumas vezes, que eu não gosto muito desse termo, mas só para aliviar um pouquinho aí o seu entendimento, ok? Então vamos lá, essa aula vai ser muito legal, muito importante, anote bastante e faça os seus comentários aqui. Nós já falamos sobre o termo errado, então eu não vou explicar isso aqui novamente, ok? Se você não entendeu direito sobre esse termo, volte lá nas aulas ou me pergunte aqui que eu respondo sem nenhum problema, mas eu vou passar os termos que nós já falamos como se você já o soubesse, ok? Então me perdoe se você perdeu alguma coisa aí na ânsia de maratonar algumas aulas, mas eu sugiro que se algo ficou um pouco perdido no seu entendimento, volte às aulas ou simplesmente me pergunte aqui nos comentários, eu vou fazer questão de te responder, como eu tenho respondido a todos. Eu já disse para vocês que a primeira coisa que eu faço pela manhã, depois dos meus devocionais, é entrar na DNA Academy para saber se você fez uma pergunta ali para mim. Porque responder as suas perguntas, eu tenho o maior prazer em fazer isso. Porque nós estamos fazendo o quê? Nós estamos com um curso, isso aqui é um curso online? Isso não é um curso. Nós estamos preparando uma revolução. Você faz parte de uma revolução de entendimento. Você faz parte de uma revolução de aprendizado, onde a cultura de Jesus é a estrada para te aproximar de Jesus segundo as Escrituras. Então, vem comigo e vamos caminhar nesse entendimento. Jesus é um errad com Adonai. Nenhum ser humano pode dizer que é um errad com Adonai. Jesus, porém, revelou que é um errado, ou seja, ele é o mesmo Adonai. Deuteronômio 6,4 diz o seguinte: ouça Israel, Adonai Elohim, Eloheinu, Adonai Errad. Em João 10,30, Jesus disse: eu e o Pai somos um errado. Eu já expliquei para vocês, mas eu vou só ressaltar aqui, para ficar tudo dentro dessa mesma página, que Elohim é o plural das manifestações de Deus. El é Deus e o Rin aqui vai levar isso para um plural. Ou seja, Adonai e as suas manifestações são um. Então o que Jesus está dizendo? Eu e o Pai somos um. João 14, 8 e 9 diz o seguinte: disse-lhes Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: há muito tempo que estou com vocês e ainda não me conheces, Filipe? Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai? Então Jesus está dizendo que ele está confirmando o que ele já tinha dito. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Por quê? Porque somos a mesma pessoa. Somente um libertador e salvador, que é Adonai. Então, dentro da primeira aliança, dentro do Tanar, diz que só um pode salvar. E nós sabemos que o Salvador é Jesus. Então vamos lá. Isaías 43, 11. Eu sou Adonai e fora de mim não há salvação.
Olha o tanto que esse texto é imperativo. Eu sou Adonai e fora de mim não há salvação. Isaías 45, 21 diz: pois não há outro Elohim senão eu, Elohim justo e salvador. Não há além de mim. Então, não há outro Deus além dele, não há outro que é justo e não há outro que possa salvar o homem além de Adonai. Lucas 2, 11. Olha o que está escrito. É que vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é Adonai, o Mashiach. Isso os anjos dizendo para os pastores. É que vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é o Mashiach. Só um pode salvar. E aqui os anjos estão dizendo para os pastores que nasceu na cidade de Davi o próprio Adonai. Atos 5,31. Sim, Elohim com sua destra o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel a techuvá, ou arrependimento e a remissão dos pecados. Ou seja, se só um pode salvar, que é Adonai, e Jesus é o Salvador, então Jesus é o próprio Adonai. Somente Adonai é El Shaddai e Jesus é chamado de El Shaddai. El Shaddai é o Todo-Poderoso, mas na verdade Shaddai é um acróstico, que é Shomer, Dalet, Dolet, Israel, ou seja, o guarda das portas de Israel. Então, somente Adonai pode ser chamado de o guardião das portas de Israel. E Jesus também recebe esse atributo sobre ele. Gênesis 17:1 diz o seguinte: apareceu Adonai a Abraão e disse: eu sou Elohim El Shaddai. Apocalipse 1:7-8 diz o seguinte: eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se levantarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Aleph e o Tav, diz Deus Elohim, aquele que é, que era e que há de vir, o El Shaddai. Nós sabemos, querido, que o que João relata aqui, no livro de Apocalipse, o próprio Jesus está dizendo para ele. Então, em Gênesis 17, Adonai aparece a Abraão dizendo que é o El Shaddai, e aqui Jesus está dizendo: eu sou o El Shaddai, ou seja, Jesus e Adonai são o mesmo, não vou dizer a mesma pessoa, mas é o mesmo. Somente Adonai é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este título, esses títulos foram atribuídos a Jesus. Daniel 2:4-7. Certamente vosso Elohim é Elohim dos Elohim e o Senhor dos Senhores, Deus dos deuses e Senhor dos Senhores. Deuteronômio 10:17. Pois Adonai vosso Elohim é Elohim dos Elohims e o Senhor dos Senhores. Apocalipse 19:16. Na sua roupa e sobre a sua bandeira tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, o título que é dado exclusivamente para Adonai está sobre o Messias, está sobre Jesus, porque eles são o mesmo. Juiz da humanidade é Adonai. Jesus é reputado como sendo esse juiz. Isaías 33:22. Porque Adonai é o nosso juiz. João 5:22. Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. Ou seja, deu ao Filho todo o poder para julgar. Então Isaías está dizendo que o único que pode julgar é o próprio Deus, é o Eterno, é Adonai. E Jesus está dizendo: todo o poder de julgamento é dado a mim. Ele não julga ninguém, mas quem julga todos sou eu, ou seja, Ele é o próprio Deus. Existe apenas um trono celestial para o julgamento, destinado única e exclusivamente a Adonai. E Jesus está também nesse trono, então também é destinado para Jesus, segundo as Escrituras.
Salmo 93, verso 2 diz o seguinte: desde a antiguidade o teu trono está firme, tu existes desde a eternidade. Salmo 103, 19: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Apocalipse 20, versículo de número 11: e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. Apocalipse 21, 5 e 6: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: está cumprido. Eu sou o Aleph e o Tav, o princípio e o fim. O que tiver sede, de graça lhe darei de beber da fonte da água da vida. Ou seja, nos 2 textos de Apocalipse, quem é que está sentado no trono, que é exclusivo para Adonai? Jesus, Yeshua, está sentado no trono. A glória pertence a Adonai. Jesus é o Senhor da glória, segundo os escritores da Nova Aliança. Salmo 24, 10: quem é o Rei da glória? É Adonai de Sabaoth. Ele é o Rei da glória. Isaías 45: a glória de Adonai, o Senhor, será revelada, e justos todos a contemplarão. E juntos todos a contemplarão, porquanto a boca de Adonai o afirmou. E o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 2,8: a qual nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu, porque se tivessem compreendido, não teriam executado o Senhor da glória. Quem foi executado, meus irmãos? Quem foi executado? Foi Jesus que foi executado. O Senhor da glória, que está dizendo a glória pertence a Adonai. Quem é que foi executado? O Senhor, o que o apóstolo Paulo está dizendo: vocês executaram o Senhor da glória. Então Jesus aqui, nós estamos comprovando, através de vários textos bíblicos, que Jesus e Adonai são a mesma pessoa, são o mesmo, né? Adonai não divide a sua glória com ninguém. Jesus tem a glória de Adonai. Isaías 48, 11: por amor de mim mesmo, por causa da minha própria pessoa, eu faço o que faço. Como posso permitir que o meu nome seja difamado? Ora, não dividirei a minha glória com nenhum outro Deus. Mateus 16, 27: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá cada um segundo as suas obras. João 1,14: e a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. É neste contexto, querido, que Isaías diz ter visto a glória de Adonai em Isaías 6. E João declara que o que Isaías viu foi a glória do próprio Messias. O rei de Israel é Adonai. João diz que este rei é Jesus. Isaías 44, 6: assim diz Adonai, o Senhor, o rei de Israel, o seu redentor, o eterno dos exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, além de mim não há Deus. João 1, 49: respondeu-lhes Natanael: Rabino, tu és o filho de Elohim, tu és o rei de Israel. Entende, querido? Até aqui eu tenho outros textos para te mostrar. Ainda tem outros textos para colocar para vocês, mas vocês entenderam até aqui como Jesus, ele representa tudo aquilo que era dito exclusivamente sobre Adonai, é dito sobre Jesus. Por quê? Porque os dois são o mesmo. Eu não vou cansar de dizer isso, querido. Essa precisa ser a nossa canção. Essa precisa ser a nossa repetição diária. Jesus, tu és o Messias, tu és Adonai, o Messias. Yeshua, Adonai neste reino, o Jesus, o Adonai, nosso Messias.
Essa precisa ser a nossa canção, porque Jesus é o próprio Adonai, não é um ser inferior, não é um ser subalterno. Jesus é o próprio Deus. Não sou eu que estou dizendo, estou te mostrando vários textos. Nós temos aqui 6 ou 7 aulas massificando esse conceito para que você não seja enganado, para que os seus pés estejam firmados sobre a rocha. Todo joelho se dobrará a Adonai. O apóstolo Paulo vai escrever que todo joelho se dobrará diante de Jesus. Vamos aos textos. Isaías 45, 22, 24. Olhai para mim, olhai para a minha pessoa e sede salvos vós, todos os limites da terra, porquanto eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda língua. De mim se comentará tão somente em Adonai a retidão, justiça e poder. Até ele virão e serão humilhados todos que se revoltaram contra ele. Então o que Isaías está dizendo? Todo joelho se dobrará somente diante de Adonai. E o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 2, verso 10 e 11? Para que ao nome de Yeshua se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Yeshua HaMashiach é Adonai, para a glória de seu Pai Elohim. Entende, queridos? Olha o que está dizendo. Isaías diz que somente diante de Adonai todo joelho pode se dobrar. E o apóstolo Paulo está dizendo que todo joelho se dobrará diante de Jesus, que é o próprio Adonai. Adonai é o primeiro e o último. E nós sabemos que Jesus é o primeiro e o último. Isaías 44, 6. Assim diz Yahvé, assim diz Adonai, o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Eterno dos Exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último. Além de mim não há Deus. Apocalipse 22, 12 e 13. Eis que cedo venho e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Aleph e o Tav, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 21, 6. Disse-me ainda, está cumprido, eu sou o Aleph e o Tav, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei de beber da fonte da água viva. Gente, qual é o homem que pode dizer ser o princípio e o fim? Apenas sobre Jesus está esse conceito. Por quê? Porque Jesus é o próprio Deus. Todo o que invocar o nome de Yahvé será salvo. Nós sabemos que a salvação está no nome de Jesus. Joel 2,32. E todo aquele que invocar o nome de Adonai será salvo. Romanos 10, 9 a 13. Porque se com tua boca confessares o nosso Senhor Yeshua e em teu coração crerdes que Elohim o ressuscitou dentre os mortos, terá a vida eterna. Pois o coração que crê nele é tornado justo e a boca que o confessa tem a vida. Porque o Tanar diz, ninguém que nele crê será confundido, porquanto não há distinção entre judeu e arameu, porque o mesmo Deus o é de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome de Deus será salvo. Então o que o apóstolo Paulo está falando? Todo aquele que confessar o nome de Yeshua, que é Deus, será salvo. É muito simples, querido. A gente só precisa somar os textos para encontrar a divindade de Jesus na própria Escritura. Nós somos salvos por meio da fé em Adonai. O apóstolo Paulo vai nos ensinar que nós somos salvos pela fé em Jesus. Ou seja, segundo a mente dos judeus, Adonai e o Messias são a mesma pessoa. Abacuque 2, versículo 4 diz, escreve, pois,
Eis que o ímpio está cada vez mais arrogante. Suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá pela sua fé. Romanos 1,17. Porque nas boas novas é revelada de fé em fé, isto é, a fé do início ao fim, a justiça de Elohim, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. O texto de Abacuque está ligado a Adonai. O texto de Romanos 17 é o mesmo texto ligado a Jesus. No Tanar, a salvação é pela fé em Adonai. Paulo concorda expressamente com essa argumentação, citando em Romanos, conforme o texto acima, mas explica que a fé para a salvação deve ser depositada em Yeshua. Para Paulo, quem crê em Yeshua, crê no próprio Eterno, pois Yeshua, Jesus e o Eterno são o mesmo. Apenas Adonai pode riscar o nome do livro da vida. Êxodo 32, versículo 33 diz: Então respondeu o Senhor a Moisés: Sim, de fato riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Apocalipse 3, verso 5: O que será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Apenas Adonai é onisciente. Apenas Adonai é onisciente. E nós vamos ver que no livro de Apocalipse, Jesus se apresenta como sendo esse Deus onisciente. Jeremias 17, 9 a 10 diz o seguinte: Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu, Adonai, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Ou seja, Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Olha o que Apocalipse 2, 23 vai dizer. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as querlotes, todas as congregações, saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Mais uma soma de textos que identifica Jesus com Adonai. Em Jeremias, Deus está dizendo: eu sondo os corações. Em Apocalipse, quem sonda os corações? É Jesus, querido. É Jesus que sonda os corações. Ele é o próprio Deus. O próprio Adonai seria transpassado. Olha o que Isaías 12, o verso 1 e o verso 10 vão dizer. Esta é, pois, a palavra de Adonai para Israel, palavra do Senhor, que estende os céus, estabelece o alicerce da terra e forma o espírito do ser humano dentro dele. Mas derramarei sobre toda a família de Davi e sobre todos os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graça e de orações. Eis que eles olharão para a minha pessoa, aquele a quem eles mesmos transpassaram, e prantearão e se alegrarão por ele, como quem... Se alegrarão não, queridos, se lamentarão, se alegrarão. Prantearão e se lamentarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e verterão lágrimas de enorme amargura por ele, como quem chora a morte do primogênito. O que é que Zacarias está dizendo, querido? O próprio Adonai, por que eu coloquei o versículo número 1? Porque ele está dizendo a palavra de Adonai para Israel, é ele que está dizendo. Então o que ele está dizendo aqui na profecia de Zacarias? Que ele seria transpassado, e que os homens chorariam, as mulheres chorariam pelo que eles fizeram, por terem transpassado Deus, como se chora pela perda de um filho único. E nós sabemos, querido, quem é que foi transpassado? Quem é que foi transpassado? Foi Yeshua, foi Jesus que foi transpassado. João 19, 34 a 37.
Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. E é quem viu isso que dá testemunho. É quem viu isso que dá testemunho. E o seu testemunho é verdadeiro. E sabe o que diz a verdade, para que também vós creiais, porque isso aconteceu para que se cumpra o Tanar. Nenhum dos seus ossos foi quebrado. Também há outra passagem no Tanar que diz: olharão para mim a quem transpassaram. Em Zacarias diz que Adonai seria transpassado. Na Brit Hadashah, ou na Nova Aliança, João diz que Yeshua, que Jesus foi transpassado para cumprir a profecia de Zacarias, que é justamente a profecia que afirma que Adonai seria transpassado. Entende, queridos? Entende quantos textos eu já dei aqui para vocês? Quantos textos eu já dei aqui para vocês? Existem muitos outros. Muitos outros. Eu estou trazendo para vocês aqui nessa aula, né, uma quantidade de informações extremamente importantes para que você possa concluir dentro do seu coração, dentro da sua mente, dentro da sua razão, que Jesus é o próprio Deus. Não deixe se enganar, querido. Nos últimos dias virão aqueles que tentarão te dissuadir com falsas doutrinas, como diz o apóstolo Paulo, como diz Pedro, querendo te levar aí para ventos de doutrina, negando o Criador e o Salvador do mundo. Eu vou deixar aqui, sério mesmo, para não ficar muito extensa essa aula, eu vou deixar mais alguns textos para você ler depois e comentar. Tá? Tem mais alguns poucos textos aqui para você ler depois, os slides vão estar compartilhados e você vai comentar. Comente aqui embaixo. Aquilo que está trazendo para você de revelação, de informação sobre Jesus, seu próprio Deus, sobre Jesus, seu próprio Adonai, dentro dessa perspectiva bíblica, exatamente bíblica. Então Jesus não é uma pessoa da Trindade, a Trindade nem na Bíblia está, querido. Jesus não é um subalterno. Jesus é o próprio Adonai. Ele é o próprio Deus, a mesma pessoa. Vamos fechar esse contexto, vamos compreender, né? Se a teoria absurda que afirma que Adonai e Yeshua são duas pessoas diferentes, então, de acordo com a profecia bíblica, Israel se casaria com duas pessoas, o que é uma bigamia. Pense comigo. Se Adonai e Jesus são duas pessoas, e nós já lemos o texto aqui que diz que Israel, né, que Adonai se casaria, que Israel é a esposa de Adonai. Mas Apocalipse, né, também vai dizer, em outros textos, que o noivo é o Messias. Então, se eles não forem o mesmo, querido, nós estamos diante de uma bigamia, que é um pecado, segundo as informações bíblicas. Vamos compreender isso, querido. Vamos entender isso. Jesus e Adonai são a mesma pessoa. À luz das Escrituras, somente existe o casamento da noiva Israel com Adonai, o noivo. E a nova aliança, a Brit Hadashah, esclarece que o noivo é Yeshua, que o noivo é o Messias. Então, querido, nós, inseridos na promessa da noiva, todos nós que somos a noiva do Cordeiro, Adonai é o nosso marido, dentro dessa construção filosófica das Escrituras. Então nós precisamos entender, querido, não há dúvidas e nem contra-argumentos. Adonai e Jesus são o mesmo. Então vem comigo para essa revolução segundo a cultura de Jesus. Não se deixe enganar. Vamos juntos rumo a uma fé descomplicada.